Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Saudar todos os funcionários, vereadores, assessores desta Câmara Municipal, pelo qual nós temos sempre orado e abençoado, direcionando sempre a nossa oração a fim de que toda a população moçoroense seja abençoada com as atitudes dos homens e mulheres que têm sido autoridade sobre nós nesta cidade. Vamos orar então nessa hora. Feche os teus olhos neste momento e vamos ficar de pé na presença de Deus, apresentar o nosso coração e este local, cada cadeira aqui representada ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa hora, Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Pai, sabendo, Senhor, que os Teus olhos estão sobre nós, Pai, quando invocamos o Teu nome, Senhor, nós estendemos as nossas mãos para abençoar, Senhor, estas vidas que se encontram aqui nesta manhã, Pai. Nós apresentamos as autoridades desta cidade, Senhor. Pai, que a sua vontade seja feita e o teu reino seja estabelecido, Senhor, na Câmara Municipal, na Prefeitura. Que salvação, cura, entendimento e revelação venha sobre as autoridades, Senhor, a fim de que em todo homem haja temor e tremor diante do teu nome, Senhor, a fim de que uma população, Senhor, seja abençoada por homens, autoridades que temem o Senhor, porque aquele que teme o Senhor, ele faz o bem. Aquele que teme a Deus, ele abençoa o próximo. É isso que nós desejamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, recebi esse convite com muito prazer, com muita alegria, sabendo que o nome do Senhor Jesus está sendo propagado neste lugar. E nós, como embaixadores de Cristo, nós somos levantados para levar aos povos, às autoridades, o nome do Senhor Jesus. E Deus me trouxe ao coração a palavra de Deus que está descrita em Atos 2, no momento em que Deus fala através do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro faz um discurso diante de multidão, diante de autoridades religiosas. O apóstolo Pedro está ali no momento em Atos dos Apóstolos, quando desce o Espírito Santo sobre aquele povo. Então é um momento em que se manifesta o poder de Deus no meio daquele povo. E o apóstolo Pedro direciona tudo isso ao poder de Deus e a Cristo Jesus. E fala acerca das primeiras conversões. Aqui em Atos capítulo 2, 37, diz que Pedro estava discursando acerca de que Jesus era Senhor e Cristo, que Deus o havia enviado, que Ele havia ressuscitado, que Ele, Jesus Nazareno, varão aprovado de Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, Ele esteve no meio de nós, disse o apóstolo Pedro. E diz que saibam, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Os versículos seguintes falam acerca das primeiras conversões. Aquele povo, ao ouvir que Jesus Cristo, Filho de Deus, esteve no meio de nós, eles se sentem em seus corações quebrantados, e diz que, ouvindo o discurso de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro: E agora o que faremos? Jesus, o Filho de Deus, ele esteve no meio de nós. E agora o que faremos? A resposta de Pedro é: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que tremendo, amados. A palavra de Deus diz que multidões se converteram ao ouvir uma palavra de arrependimento e salvação por meio somente do nome de Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo continua operando milagres, e os milagres são operados não por mãos humanas, mas a própria mão de Deus estava no meio da igreja para operar sinais e maravilhas. E nós vemos o apóstolo Pedro direcionando toda a glória mais uma vez a Jesus. Ele diz para eles que aquele coxo que se levantou, aquele coxo que era coxo desde o ventre de sua mãe, ele se levantou, ele foi curado por meio do nome de Jesus Cristo. A população se admira.
E a palavra de Deus diz: por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos este homem andar? Mas aqui diz que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. E a palavra que Deus vinha falando comigo para este lugar, neste momento, é lembrar que há um Filho de Deus, pelo qual nós devemos ser salvos mediante a confissão do seu nome. E a palavra vem dizer que, pela fé no nome de Jesus, fez fortalecer aquele homem que era coxo de nascença. E o discurso de Pedro mais uma vez diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Amados, que palavra maravilhosa. Capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele diz: arrependei-vos e confessai o nome do Senhor e sejam batizados. Capítulo 3, ele diz de novo: arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. A palavra diz que quase 5.000 pessoas confessaram o nome do Senhor Jesus. Que tremendo! E nós vemos mais uma vez o apóstolo Pedro sendo interrogado. Ele é interrogado e ele diz: foi em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, qual quem crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. E o que eu vejo de mais lindo nesses 3 capítulos, capítulo 2, 3 e 4, é o momento em que o apóstolo Pedro, ele convida as pessoas a buscarem em Jesus salvação. E ele diz: não há outro nome pelo qual possam ser salvos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguém pode dizer assim: mas eu sou tão bom, eu faço tão boas obras, né? Eu sou tão bom. Mas a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa salvação que há em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 12 diz assim: o apóstolo Pedro diz: em nenhum outro há salvação, por quem também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Além de Jesus ser o nome pelo qual devamos ser salvos, e não há nenhum outro nome em que nós possamos invocar, em que nós possamos confessar para encontrar salvação e palavras de vida eterna. O apóstolo Pedro disse que: Jesus, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, eu não tenho para onde ir. Então o apóstolo Pedro diz isso: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus também diz que não há nenhum outro mediador. Não há nenhum outro, somente Cristo Jesus. Então a palavra de Deus diz que os sacerdotes, os religiosos da época, os ameaçaram porque estavam pregando um Jesus Cristo morto, ressuscitado, um Jesus pelo qual nós deveríamos confessar o seu nome para que houvesse salvação. E a palavra de Deus diz que eles receberam ameaças para não falarem mais neste homem de modo algum. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Aline Couto. Da mesma forma que o apóstolo Pedro disse assim: não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Que há um Jesus. E que esse Jesus, ele é real. E ele prometeu para aquele que confessa o seu nome, o Espírito Santo de Deus, aquele que vem nos revelar a verdade do Pai. Através do Espírito Santo, seu coração inunda de amor e de revelação sobrenatural de Deus e de quem Ele é. Então o apóstolo Pedro diz para aqueles religiosos da época: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos a vós do que a Deus. Então Pedro diz: é mais importante agradar a Deus do que aos homens. E quem quer agradar a Jesus não nega o nome dele onde estiver. Quem quer agradar o Senhor, ele diz assim: eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e ouvido.
Nós estamos dando, através da palavra de Deus, salvação e vida. A palavra de Deus diz que Jesus é o quê? Caminho, verdade e vida. E não há outro em que nós possamos encontrar salvação. A palavra de Deus diz que Ele é consolador. A palavra de Deus diz que Ele é Rei dos reis. Apocalipse 19 e 11 diz assim: Ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo 16 diz: E na sua veste, na sua coxa tem escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Bíblia diz que aquele Jesus que subiu, Ele voltará. E nós temos somente nele palavras de vida eterna. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22: Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E a Bíblia diz que quem for fiel até o fim herdará a coroa da vida eterna. Observando essa palavra, amados, eu vejo que nós não temos para onde ir, não temos para onde correr, não há outro caminho. E eu te digo mais: este Jesus, o qual nós pregamos, Ele é real. Nós não estamos crendo em imagens de escultura feitas por mãos humanas, não estamos crendo em uma religião. Nós estamos crendo num Jesus que ressuscitou, está à destra do Pai. E a palavra de Deus diz que Ele voltará. E que nós devemos, enquanto caminhamos nessa terra, a Bíblia diz assim: enquanto vocês aguardam novo céu e nova terra, devem caminhar nessa terra como peregrinos, fazendo a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que quem caminha em espírito agrada a Deus. Mas quem caminha na carne não pode agradar a Deus. Como eu vou saber se eu caminho em espírito? Quando eu confesso o nome dEle, o Espírito dEle vem habitar em mim. E eu posso caminhar segundo a direção de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que as obras da carne, elas são manifestas: dissensões, partidarismos, cobiças, ambições, roubo, prostituições, bebedeiras, obras da carne. A Bíblia diz que quem caminha segundo a carne não pode agradar a Deus. Agora, quem caminha segundo o Espírito de Deus é puro amor e conhece o caminho do Senhor. Gálatas 5 descreve o fruto de quem caminha em espírito. E nós oramos nesta manhã para que toda autoridade venha caminhar em espírito debaixo da direção do Senhor. Quem caminha em espírito se preocupa com o próximo. Quem caminha em espírito está cheio do amor do Pai. E quando eu sou cheio desse amor, eu vou olhar para o próximo e vou desejar a ele o melhor. Eu vou ter temor em Deus em tudo que eu fizer. Então, amado, é tempo de buscarmos o Senhor e colocarmos Mossoró na mão do Senhor. E se você não compreende as palavras que nós estamos dizendo, essas são palavras de vida e vida eterna. A Bíblia diz que é impossível entender a palavra de Deus se nós somos pessoas carnais, mas o homem espiritual discerne isso. Se você hoje, amado, querido, não consegue discernir com profundidade o que está sendo falado, você pode orar a Deus e falar: Deus, eu quero me aprofundar nas águas do teu Espírito. Deus, eu quero entender mais. Eu quero me aprofundar e fazer a tua vontade e conhecer o teu coração por meio do Espírito de Deus. E isso só vem para a minha vida, isso só vem para a sua vida ao confessar o nome de Jesus. Caminhar em espírito. Uma autoridade que caminha em espírito é bênção para uma nação inteira. É bênção para Mossoró inteira. E nós oramos assim, a fim de que os amados que receberam de Deus a autoridade venham exercer a sua autoridade debaixo de tão grande temor de Deus, a fim de agradar o coração do Pai e a fim de abençoar
uma cidade inteira. Esse é o desejo do nosso coração. Eu quero louvar uma canção que Deus colocou no meu coração. Essa canção diz assim: que se abram os céus. Que se abram os céus de Mossoró. Vamos ficar de pé nessa hora na presença do Rei. Ele é o Rei da Glória. É uma oração pela nossa cidade. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Senhor, deste lugar. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Vem soprar sobre nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Pede, sopra sobre mim, Senhor. Nós pedimos, Senhor, sopra sobre este lugar. Sopra sobre essas cadeiras, sobre esses escritórios, Deus. Sopra, Senhor, sobre o ministério de Aline, Senhor, Aline Couto, sua assessoria, seus amigos vereadores, a prefeitura de Mossoró. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor inunda-me. Ele estás aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. E sopra sobre nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, Senhor, sopra em nós, Espírito. Nós almejamos, Senhor, mais do que os prazeres dessa terra, mais do que as coisas terrenas. Nós olhamos para o alto e pedimos a tua intervenção, Senhor. Que se abra os céus, que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino venha. Nossa fé está no nosso Deus. Nossa fé está no Senhor. Que se abram, Deus, que o teu reino venha mover nossa esperança. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que o teu rio de amor venha correr, Senhor. Que o teu rio de amor, Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos abençoar e orar pelas autoridades. E vocês são pessoas muito importantes para a nossa terra. Nós queremos orar por cada um. Amém?
Louvo ao Senhor por essa rica oportunidade, por cada um que chega nesta manhã para ouvir a voz de Jesus falar, né? Desde já eu agradeço a nossa querida vereadora Aline Couto, mulher de Deus, mulher levantada por Deus, para ser uma representante também do reino e do povo aqui neste lugar. E a Câmara Municipal e a Prefeitura estarão sempre no nosso coração e nas nossas orações. Amamos muito todos vocês e desejamos um ótimo 2018 na presença de Jesus. Amém, né, amados? Primeiramente quero agradecer, né, o convite que foi lançado e a pastora Márcia Morgana, minha amiga, que Deus venha abençoar você cada vez mais. E também estamos presentes aqui o nosso vereador Zaniel Mesquita. Esse projeto é um momento de fé, um projeto que foi reativado na casa no ano 2017, onde tem na coordenação o nobre colega vereador, meu amigo, que eu amo muito, é o Zaniel Mesquita, e a vereadora Aline Couto. Então, muito grata a todos que estão aqui e a todos onde até esse som chegou, porque a casa, né, tem o som é ampliado nos alguns gabinetes, escritórios, então até onde esse som chegou, com certeza a palavra do Senhor ficou plantada no coração de cada um. Então, muito obrigada a todos, especialmente Márcia Morgana. Vamos entrar em recesso, que Jesus venha abençoar essa casa no dia de hoje e que a todos aqueles os telespectadores e internautas que nos acompanham, um feliz 2018. Estamos terminando um ciclo e começando um novo ciclo. Que Jesus venha nos abençoar cada vez mais. Tenham um bom dia a todos e um bom dia de trabalho.